Vamos tentar falar da contratação muito provável do Jefinho pelo Botafogo sem clubismo, tentando deixar as paixões de lado? É difícil, eu sou botafoguense e estou aqui para fazer uma análise fria sobre a volta do Jefinho ao Botafogo por empréstimo. Eu lembro, início do ano passado, acho que foi no dia da final da Supercopa, né? O Botafogo, obviamente, não estava jogando a Supercopa, era Flamengo e Palmeiras, se não me engano, mas a notícia que me abalou foi a saída do Jefinho para o Lyon. Aquela história estranha, que primeiro ia ser um empréstimo, depois virou uma compra. Enfim, fato é que o Jefinho foi para o Lyon por 10 milhões de euros e agora está provavelmente voltando no empréstimo de graça, né? Facilita, claro, o Lyon ser um clube também administrado pelo John Textor, mas é óbvio que essa contratação da forma que foi quer dizer muita coisa e é o que nós vamos ver aqui no vídeo do canal do Vidente Cego. Você gosta dos nossos vídeos? Compartilhe, curta, deixe seus comentários, pode me xingar, pode discordar, o importante é a gente ter um debate bacana por aqui. Então o Jefinho apareceu de forma meteórica no Botafogo, acho que foi o único jogador, depois teve o JP e tudo mais, mas assim, não se compara o destaque, né? O Jefinho que surgiu do time B, né? O JP também, mas o Jefinho assim, arrebentou, surgiu do time B, veio de uma forma fulminante e foi talvez o melhor jogador do Botafogo no ano de 2022, grande destaque e tal. Por isso que quando a torcida do Botafogo, quando ele saiu, a torcida do Botafogo ficou muito triste, foram cobrar o Textor na internet, muita coisa se passou em 2023, 2023 foi um ano de muitas emoções para o Botafogo. O Botafogo mostrou que não precisava do Jefinho, pelo menos na minha opinião, o Botafogo não deixou de ser campeão por causa do Jefinho. Inclusive, eu sempre volto nessa parte porque o Botafogo terminou em quinto lugar, que foi decepcionante porque estava em primeiro com 10 pontos de vantagem, né? Mas se tivessem dito antes do campeonato, olha, sossega Botafoguense, o Botafogo vai ficar em quinto lugar, muitas pessoas, muitos botafoguenses teriam apostado que isso jamais iria acontecer. Então, mas eu não estou aqui para falar sobre isso, né? Estou tentando fazer uma análise mais fria sobre o Jefinho. O Jefinho completou um ano de Lyon, foram apenas 10 jogos, ele estreou bem, estreou com um gol, e na semana passada ele fez outro gol, foi um gol, inclusive, que deu a vitória para o Lyon. O Lyon que vive uma fase péssima, até pouco tempo era lanterna no campeonato francês, e claro, o Jefinho sofreu com toda essa instabilidade. Então o Jefinho vinha atuando, mas nunca como titular, jogando em média 30 minutos, fez um gol. Mas, gente, vamos ser muito sinceros. Primeiro ponto que a gente precisa considerar é o seguinte: se o Jefinho estivesse arrebentando no Lyon, ele não voltaria para o Botafogo. Isso aí é fato. Muito menos de graça. O Lyon está emprestando ele para o Botafogo de graça, porque, claro, o Lyon é da família do Textor, né? Vamos dizer família, né? Esse nome, mas enfim, é das empresas do Textor. O PR parece que vai, o Adrielson parece que vai para lá. Então os dois times têm uma boa relação. E o Lyon quer que o Jefinho jogue, né? O Lyon acredita no Jefinho e quer que o Jefinho jogue. E aqui ele vai jogar. A gente precisa também considerar que o Jefinho não é um garoto, ele tem 24 anos, não é que ele tem 19, 18 e precisa amadurecer. O Jefinho estourou um pouco tarde de futebol, então é agora ou nunca também. Ele precisa vir para o Botafogo e estourar, não adianta ele ficar na reserva do Lyon, que o Lyon vai perder o que investiu. Isso a gente analisando pelo lado do Lyon e pelo lado do Botafogo. Olha, primeiro é preciso dizer, e a gente tenta aqui ser muito, muito franco, que o Jefinho em 2022 ele se destacou no time do Botafogo, que era um time muito engessado, né? O time do Botafogo tinha poucos destaques, o Tiquinho estava começando a fazer gol, o Lucas Perry fazendo boas defesas, mas o Botafogo chegou em 11º lugar, nada do outro mundo, né? A torcida ficou, inclusive, insatisfeita. E o Jefinho, naquela temporada, ele jogou 26 partidas pelo Botafogo, a maioria delas vindo do banco. Ele chegou a ser titular, mas a maioria das partidas vinha do banco. E ele participou de 5 gols. Ele construiu ou fez, né? Foram participação total de 5 gols. Cara, não é muito. Se você pensar um atacante, ele participou de gols em 20% dos jogos que ele disputou. Não é muito, assim. Isso é ponto, não é discussão. Ele terminou o Brasileiro como segundo maior driblador, o que foi um bom feito para alguém que veio na maioria das partidas do banco.
Não foi eleito revelação, o revelação naquela época já foi o Endrick, do Palmeiras. E por isso que quando o Jefinho saiu do Botafogo, eu achei, claro, eu fiquei chateado e tal, porque pô, era o nosso protótipo de ídolo, e a galera do Botafogo, torcida do Botafogo, nós somos carentes de ídolo, né? Mas assim, na época eu vi como o Botafogo, um jogador que veio de graça, o Botafogo ganhou 10 milhões, foi um bom investimento, poderia ter pego esse dinheiro e contratado outros bons jogadores, enfim, se fez ou não é outra discussão. Mas na época, assim, cara, não é que o Jefinho tava acabando com os jogos, sendo decisivo, né? O Tiquinho, claro, é outra função, mas o Tiquinho foi muito mais decisivo em termos de gols pro Botafogo. Gente, eu sei, o futebol não se mede só com gols e assistências, mas a gente precisa ser sincero aqui no que a gente está falando. O Jefinho ficou um ano no Lyon, foi um ano instável, o próprio Lyon está vivendo uma temporada atípica, né? A gente se acostumou a ver o Lyon lá nas cabeças do campeonato francês, antes de existir o PSG dessa forma que existe, sendo controlado pelo Qatar. O Lyon é quem dava as caras, o Lyon foi 7 vezes campeão seguido. Eu fui em Lyon, quando eu falava que era brasileiro, todo mundo falava do Juninho, falava do Fred. Assim, o Brasil deixou muitas marcas lá no Lyon, mas o Lyon vem vivendo uma crise. O Lyon até pouco tempo era o último colocado, venceu esse final de semana e saiu da lanterna, mas o Lyon não está vivendo um bom momento. O Fábio Grosso, o técnico, foi demitido e tudo mais. Enfim. O Jefinho sofreu com tudo isso, ele nunca foi titular no Lyon, entrando e tudo mais, e é aquilo que eu falei, se ele tivesse feito uma excelente temporada, ele não estaria voltando ainda mais de graça. Esse é o primeiro ponto. Mas o que o Botafogo tem que analisar é o seguinte: quem que o Botafogo tinha como pontas, né? Vamos dizer assim, jogando mais ou menos nessa função driblador e tudo mais. Tem o Vitor Sá, que fez boas e más partidas, parece que vai continuar no Botafogo. Tem o Júnior Santos, cara, Júnior Santos, o craque, o bagre, se encaixa bem. Eu não acho ele nem uma coisa nem outra, ele é um tipo jogador meio folclórico, jogador que acerta muito, eu gosto do Júnior Santos. Mas assim, não dá para achar que ele vai decidir campeonatos. E o Botafogo tinha o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, cria da base, foi vendido para o Olympique de Marseille. O Botafogo trouxe ano passado por empréstimo. O Luiz Henrique, eu acho até que fez bons jogos, fez alguns gols, ele inclusive fez mais gols que o Jefinho pelo Botafogo. Mas a cláusula de compra do Olympique de Marseille, o Botafogo achou caro. Então ele foi devolvido ao Olympique de Marseille. Existem times no Brasil que querem sua contratação, como o próprio Red Bull Bragantino, ou seja, se o Red Bull Bragantino tá atrás é porque ele fez um bom papel. Mas ou o Botafogo desembolsava a quantia que o Lyon queria, que era uma quantia alta, se não me engano, era 8 milhões de euros, ou o Botafogo ficava sem um jogador. E nisso, o Botafogo trouxe um jogador tão bom ou até melhor que o Luiz Henrique, na minha opinião. O Jefinho, no momento, pelo menos no momento que saiu daqui, era melhor que o Luiz Henrique. Então, eu tento pensar essa volta do Jefinho por esse lado. O Botafogo deixou de investir 8 milhões no Luiz Henrique para investir em outros jogadores, espera-se, e trouxe um jogador que a torcida gosta, um jogador que já está com um ambiente bom aqui para o Botafogo. Não espere que ele seja um craque, ele não é um craque decisivo, ele pode fazer boas partidas, ele precisa da confiança, ele vai precisar de um tempo, porque ele não vinha jogando com assiduidade no Lyon, mas dentro deste ponto eu acho que a contratação do Jefinho foi uma boa para o Botafogo. O Luiz Henrique foi embora, o Jefinho veio e a gente poupou aí 8 milhões que vamos investir, tomara, em bons jogadores. Você concorda? Você discorda? Contratação como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.